Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu mais 3 amigos, que é a Laura, o Gabriel e a Larissa, vamos explicar melhor para vocês sobre carga e descarga de capacitores. Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês o que é um capacitor e em seguida nós vamos para o computador para eu mostrar algumas fórmulas e algumas representações. Bom, o capacitor ele é um equipamento capaz de armazenar energia potencial elétrica durante um intervalo de tempo. Para o experimento de carga e descarga do capacitor, o circuito ele é formado em associação em série do capacitor com o resistor. E ele é alimentado por uma fonte de tensão e corrente contínua. Agora a gente vai para o computador, onde eu vou mostrar para vocês a representação do circuito e explicando algumas fórmulas que vão ser usadas para a gente expressar os nossos resultados. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a representação de um circuito. Aqui é onde o circuito é alimentado por uma fonte, né, de tensão e corrente contínua. Aqui são os resistores, certo? Aqui os capacitores. Aqui o circuito ele está associado em série. Bom, aqui é onde vai ligar uma chave condutora. Ela vai se ligar em A para o capacitor começar a ser carregado através de uma corrente que ela circula pela resistência, né, com a fonte previamente ajustada. E após esse instante, o capacitor ele é carregado até atingir o valor máximo. Bom, esse valor máximo ele pode ser mensurado a partir da fórmula onde VC é a tensão no capacitor, que é igual à tensão máxima aplicada multiplicado por 1 menos E elevado a menos o tempo de carga dividido pela resistência elétrica vezes a capacitância do capacitor. Essa fórmula aqui é o valor máximo de carga do capacitor, certo? Então, essa equação, ela se relaciona à tensão máxima aplicada com o tempo de carga, o valor da resistência e da capacitância do capacitor, até encontrar a tensão no capacitor. É meio confuso, mas a gente vai conseguir entender isso mais pra frente. A seguir, após o capacitor estar totalmente carregado, então voltando ao nosso desenho inicial, a chave que antes estava ligada em A para conseguir carregar completamente o capacitor, ela passa a ser ligada em B. Então, a partir do momento que ela é conectada aqui em B, o capacitor começa a dissipar a energia armazenada no resistor. Então, porém, assim como o processo de carga, a descarga ela é dada em um intervalo de tempo, até que o capacitor fique completamente sem carga. Então, a equação que relaciona esse tempo de descarga com a tensão é essa aqui, onde a tensão no capacitor é igual à tensão máxima aplicada vezes a exponencial de menos o tempo de carga dividido pelo valor da resistência elétrica pela capacitância do capacitor. É bem parecida com a outra, né? A única diferença é que não tem um subtraindo a exponencial. Então, a constante de resistência elétrica e capacitância do capacitor, né, que o caracteriza o circuito, ela pode ser obtida experimentalmente a partir da sua definição, que é o tempo necessário para que o argumento da exponencial se torne menos 1. Então, esse argumento da exponencial aqui, ela precisa se tornar menos 1, né? Para isso, a gente precisa ter um valor equivalente, é o que é mostrado nessa outra relação, né? Onde o argumento da exponencial é igual a menos 1, certinho? Então, ou seja, o tempo necessário para que a voltagem em um capacitor inicialmente descarregado atinja 63% do valor final da tensão da fonte que o carrega. Para a descarga, a gente tem algo semelhante. A descarga é o tempo necessário para que o capacitor atinja 37% do valor inicial da voltagem T igual a zero. A gente usa a mesma fórmula da descarga, que foi apresentado acima, com a mesma definição de tornar o argumento da exponencial igual a menos 1
informação aqui para o tempo de descarga. O capacitor precisa atingir 37% do valor inicial da voltagem. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Agora a gente vai com a Laura para ela explicar para a gente quais os materiais necessários e os métodos foram realizados para a gente conseguir o nosso resultado. O experimento tem como objetivo determinar o tempo de relaxação de um circuito resistor-capacitor, bem como o valor do capacitor utilizado no circuito. Também tem-se a finalidade de construir um gráfico de carga e descarga do capacitor com os respectivos erros para tensão a partir dos dados coletados no laboratório. Os instrumentos utilizados para a realização do experimento foram uma fonte geradora de tensão, um osciloscópio, um capacitor, resistências, um quadro protoboard e cabos de ponta de prova sem atenuação. Neste experimento, utilizou-se um gerador de funções configurado com uma forma de onda quadrada de 50 Hz e 5 volts, responsável pelo processo de carga e descarga do capacitor. Também montou-se o circuito resistor-capacitor em uma placa protoboard. Em seguida, conectou-se um cabo BNC-jacaré no gerador de funções, que também estava ligado ao circuito. A montagem do circuito resistor-capacitor na placa de protoboard pode ser visualizada na figura a seguir. Em seguida, ligou-se o osciloscópio no circuito para medir a tensão em cima do capacitor. Para medir o sinal com o osciloscópio, ajustou-se as escalas verticais e horizontais, de forma que aparecesse na tela um ciclo completo de uma onda. Em seguida, com o auxílio de duas linhas verticais, fez-se a leitura de tempo e tensão em vários pontos definidos para a carga do capacitor. Essa medida era feita a partir de uma linha vertical, que era tida como referências para as medidas, enquanto a outra variava de forma necessária, como pode ser observado na figura. Primeiramente, colocou-se uma das linhas verticais, denominada como cursor, no ponto onde a amplitude começava a aumentar. E a segunda linha, denominada também como cursor, variava deste ponto em diante, até o ponto de carga máxima observado no gráfico. Neste intervalo, mediu-se vários pontos de tensão, calculando posteriormente seus respectivos desvios padrão. Esse intervalo é também denominado como carga do capacitor. Em seguida, repetiu-se o procedimento no intervalo de descarga do capacitor, quando a tensão começa a cair novamente. Neste intervalo, coletou-se vários pontos de tensão, sendo calculados posteriormente seus respectivos desvios padrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e eu vim apresentar os resultados e objetivos desse experimento. Primeiramente, vamos começar apresentando os dados que foram coletados em laboratórios. Já especificando aqui, o tempo ele foi medido em microsegundos e milissegundos, como vai ser mostrado aqui, e a tensão foi medida em volts. Aqui, como podemos ver, foi o processo de carga dos capacitores, né? Como podemos ver aqui em cima, processo de carga. E ele foi de 100 microsegundos até 6 milissegundos. Tudo bem? Na questão da tensão, a gente fez uma média. Em alguns momentos deram 3 tensões, quer dizer, em um momento, né, na tensão de carga, deu 3 tensões e o restante deu em 2, a gente fez uma média. Vale lembrar que no primeiro ensaio, o único que deu diferente, que deu milivolts, foi o primeiro. Por isso esse 240 e 320. Tudo bem? A gente fez a tensão média. Por favor, pode passar para a segunda planilha. E com a tensão média e o tempo, a gente foi possível fazer um gráfico, na qual a gente usou na qual a gente usou a equação de logaritmo, tudo bem?
como foi especificado aqui embaixo. E aqui está o LN, normal, até aí. E esse foi o processo de carga. Por favor, pode passar. Na terceira planilha, a gente especificou os momentos dos processos de descargas. Assim como teve como princípio o de carga, a gente vai ter o de descargas, que foram utilizados os mesmos procedimentos. Foram os tempos, as tensões, só que no processo de descargas as tensões elas foram diferentes para todos. Foram 3. Então a gente fez uma média da tensão e, pode passar por favor, foi possível elaborar um gráfico usando a função log com os dados apresentados. Até aí tudo bem? E vamos pegar esses valores aqui nessas equações que vão ser de suma importância para o restante do experimento e do vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Eu quero mostrar agora como que a gente pode achar o RC, ou também conhecido o tempo de relaxação do capacitor. Lembrando que a gente está em carga e que o tempo se encontra em 63% da tensão total, no pico de tensão do experimento. Então vamos achar em qual tensão que está ocorrendo o tempo de relaxação. Tudo bem? Então vamos pegar aqui, né? 0,63%. Então aqui vai ser volts, né? Volts no tempo de relaxação. É igual a 0,63, seria a porcentagem de carga, vezes 9,44, que foi o pico de tensão encontrado no experimento, vezes 9,44. Então, volts na tensão de relaxamento é igual a 5,94 e 72. Então, nessa voltagem de 5,9472 se encontra o tempo de relaxação do capacitor em questão de carga. Vale lembrar que é em carga. E com a tensão encontrada, que seria a voltagem anterior encontrada, que seria no tempo de relaxação do capacitor, foi colocada na equação de log que a gente tinha, na equação logaritmo que a gente tinha encontrado em questão de carga. Então a gente colocou a equação aqui, como foi visto anteriormente nos gráficos, e aqui está a tensão, correto? Vale lembrar também que, seguindo aquela equação encontrada anteriormente nos gráficos, o ln de x, ele é o tempo de relaxação, que é onde ocorre a relaxação em questão de carga do capacitor, que vale lembrar novamente que é em 0,63% do pico total, que era 9,44 de voltagem. Então, segundo os cálculos aqui, o tempo, que vai ser a incógnita que a gente quer encontrar aqui, né? Ele vai ser igual, tempo, ele é igual a 7,24 milissegundos, e também conhecido como RC. Fechou? Então, como a gente tinha encontrado o
o RC em milissegundos anteriormente, a gente vai achar a capacitância do capacitor em questão de carga. Então a gente vai pegar o Ln da voltagem, que seria em pico, que deu Ln de 9,44 menos o tempo em segundos, por isso que está 0,724, porque anteriormente a gente tinha encontrado em milissegundos, dividido por Ln de 5, que é a tensão que foi aplicada no capacitor no experimento, vezes 4.700, porque 4.700 porque vai estar K-on. Então isso vai elevar o 4,7 à potência de 3. E dando um resultado de 2,1 vezes 10 a menos 4 Farad, que seria a capacitância total do capacitor. Então, como a gente fez um processo de carga, a gente vai fazer no processo de descarga, porém com algumas mudanças. Uma delas é que a voltagem que a gente vai utilizar é quando tiver em 37% do pico total. E para encontrar o RC, que seria o tempo de relaxação em descarga. Então eu peguei o 0,37, que é o correspondente a 37%, vezes 9,16 seria o pico da descarga, e deu esse valor aqui em voltagem. Então eu coloquei nessa equação aqui, que seria a equação de descarga, né, como foi mostrado em gráficos anteriores, e como a gente já viu anteriormente, o Ln ele corresponde ao tempo, que é a nossa incógnita no momento. E fazendo essa conta aqui, deu um total de 0 ou 7,47 milissegundos. Então, como a gente já fez no processo de carga, e fazendo novamente no processo de descarga, a gente colocou aqui, né, o Ln de 9,16, que é o pico da descarga, menos o tempo que deu o RC em descarga, Ln de 5, que foi a tensão aplicada ao capacitor no início do experimento, vezes 4.700 ohms, que deu um total da capacitância de 1,94 vezes 10 a menos 4 Farad. Então, com isso a gente pode concluir que chegamos ao objetivo, na qual seria encontrar tempo de relaxação em carga e em descarga, e os valores de capacitância em carga e em descarga, na qual eu coloquei neste quadrinho ao lado. Então aqui está aqui o RC da carga, que deu 0,724 segundos, o RC da descarga deu 0,747 segundos, a capacitância da carga 2,01 vezes 10 a 4 Farad, e o C da descarga, que deu 1,94 vezes 10 a 4 Farad. Então, com isso, podemos concluir os resultados e os objetivos do experimento. Olá, meu nome é Larissa e eu vou concluir o nosso experimento. Primeiramente, é possível concluirmos que o estudo de carga e descarga de capacitores ele é de suma importância para o nosso entendimento. Isso devido ao fato da conduta identificada no circuito RC, ela também ser vista em várias outras áreas das ciências exatas e das engenharias, como, por exemplo, o transporte de calor em regime transitório, com substâncias radioativas em amortecimentos, entre outras, as quais nós devemos estar sempre nos mantendo em contato com essa ampla gama de conhecimento mesmo, por sermos graduandos em engenharia ambiental. Segundamente, quanto ao experimento, conseguimos concluir que tal procedimento experimental ele só foi possível devido ao uso do osciloscópio. Por quê? Porque ele trouxe para a gente gráficos que nos trouxe resultados importantes e também representou cada etapa do experimento. Além disso, nós vimos também que o capacitor ele foi eficaz
no armazenamento de cargas elétricas. Observamos também que a carga e a descarga do capacitor ela está relacionada com um aumento ou diminuição drástica de carga em volts em intervalos de tempo próximos a 0 segundo. Ou seja, é muito fácil descarregar e carregar um capacitor de forma muito rápida, em questão de segundos mesmo, e que ambos possuem um limite de carga seja para menos, tendendo a 0 de diferença de potencial, e seja para mais, tendendo a diferença de potencial máxima do capacitor. É isso, obrigada.